Você ouve um chiado fino quando freia devagar, ou sente o pedal um pouco diferente. Às vezes aparece um aviso no painel, às vezes não aparece nada, mas a sensação é clara. Tem alguma coisa mudando no freio. E aí vem a dúvida que pega muita gente de surpresa, porque parece simples. É só tirar uma pastilha velha e colocar outra nova, só que é justamente nessa simplicidade que mora o risco. Uma troca feita correndo, sem observar 2 ou 3 detalhes, pode piorar a frenagem, criar vibração, fazer o carro puxar para um lado e ainda cozinhar o disco. Então, se você quer entender a troca de pastilhas de freio no Volkswagen T-Cross, com segurança, sem cair nas armadilhas mais comuns, fica comigo até o fim. Porque o que dá errado quase nunca é a peça, é o processo. Primeiro, antes de encostar em ferramenta, vale responder uma pergunta que economiza tempo e evita susto. É mesmo hora de trocar? Pastilha não acaba de um dia para o outro. Ela vai afinando, vai mudando o comportamento, e o carro vai dando sinais. Chiado pode ser indicador de desgaste, mas também pode ser poeira, pastilha vitrificada, disco com borda, ou até falta de uma chapinha anti-ruído bem encaixada. Um ruído metálico mais áspero, principalmente quando você freia leve, costuma ser sinal de que já passou do ponto e o material de atrito foi embora, deixando a base metálica encostar no disco. Aí não é só pastilha, você pode ter marcado o disco. O jeito mais honesto de confirmar é olhar. Se você consegue ver a pastilha pela janela da roda, ótimo, mas nem sempre dá para ter certeza. O ideal é tirar a roda e inspecionar. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora: desgaste desigual. Se a pastilha interna está bem mais gasta que a externa, ou vice-versa, isso não é normal do carro. Isso costuma apontar pino-guia travando, coifa rasgada deixando entrar sujeira, ou pistão retornando mal. Trocar só a pastilha nesse cenário é como trocar o sapato sem tratar a pedra dentro dele. Você vai gastar de novo e ainda pode perder eficiência de frenagem. E o disco? Muita gente só passa o dedo e decide. Só que o disco pode estar com sulcos, com uma borda na extremidade, pode ter pontos azulados de superaquecimento, ou pode estar com vibração por variação de espessura. Eu não vou entrar em retífica e medição com relógio comparador aqui, mas dá para ter um critério prático. Se o disco está muito riscado, com degrau evidente, ou se você já sente trepidação no pedal ao frear, vale pelo menos considerar que a troca de pastilhas sozinha pode não resolver o sintoma. Pastilha nova em disco ruim pode chiar mais, vibrar mais e assentar pior. Agora, compatibilidade. Esse é outro ponto que derruba muita gente. T-Cross é T-Cross, parece lógico, mas na prática existem variações por ano, versão, conjunto de pinça e disco. A pastilha precisa encaixar com folga correta, com as chapas e molas certas, e com o formato certo, para não ficar presa nem solta demais. Se você compra pela internet só pelo nome do carro e chega uma pastilha com medidas diferentes, você até consegue forçar a montagem. E aí nasce o ruído, o desgaste torto e a sensação de freio estranho. O caminho seguro é conferir a aplicação por código, ou pelo menos por ano e versão, e comparar o desenho da pastilha antiga com a nova antes de desmontar tudo. Ferramentas e segurança, sem romantizar. Freio não é lugar para improviso. Você vai precisar de um macaco em bom estado, mas principalmente de cavaletes para apoiar o carro. Macaco sozinho é para levantar, não para sustentar. Uma chave de roda ou soquete adequado para os parafusos da roda. Um jogo de soquetes para a pinça. E se você tiver um torquímetro, melhor ainda, porque aperto no sentimento varia demais. Para recuar o pistão, pode ser um sargento, uma prensa própria ou uma ferramenta de recuo. E um limpa-freio de qualidade ajuda muito, porque freio não combina com óleo.
pano limpo, luvas e paciência. Antes de levantar o carro, afrouxa levemente os parafusos da roda com o carro no chão. Só um quebra inicial. Depois levanta no ponto de apoio correto e apoia no cavalete. Roda fora, você vai ver a pinça e o disco. E aqui começa a parte que separa uma troca tranquila de uma dor de cabeça. Observar antes de desmontar. Olha a posição das molas, das chapas, de qualquer presilha. Tem conjunto que tem uma mola externa que mantém tensão e reduz vibração. Se você monta errado ou esquece, o freio pode funcionar, mas vai cantar. Agora sim, desmontagem. Em geral, você solta os parafusos que prendem a pinça ao suporte, e a pinça vai poder bascular ou sair. Quando você tirar a pinça, não deixa ela pendurada pelo flexível de freio. Isso é um clássico. O flexível não foi feito para segurar peso e torção. Apoia a pinça em algum lugar, ou prende com um arame/gancho de forma que o flexível fique relaxado. Pastilhas fora, compara as duas. Se uma está muito mais gasta, anota mentalmente. Tem coisa para investigar, e investiga mesmo. Pinos guia. Eles precisam deslizar suaves. Se estão secos, travando, com graxa velha endurecida, isso causa desgaste irregular e superaquecimento. Coifas rasgadas deixam entrar água e poeira, e aí o pino vira lixa. Se você percebe isso, a troca de pastilha vira meia solução. Dá para limpar e lubrificar corretamente os pinos guia se eles estiverem íntegros. Mas se tem corrosão pesada ou coifa destruída, é o tipo de coisa que pode pedir reparo mais completo. E agora o detalhe que quase ninguém respeita. Limpeza do lugar certo e lubrificação do lugar certo. Limpa-freio serve para remover pó e sujeira das áreas metálicas, do suporte, das bordas onde a pastilha apoia. Mas não é para encharcar borracha e não é para banhar tudo sem critério. E graxa, só a graxa apropriada para freio, aplicada em pontos específicos, onde a pastilha encosta no suporte, nas orelhas da pastilha, e às vezes no verso da pastilha, onde ela toca o pistão, dependendo do conjunto, e das chapas anti-ruído. Graxa na face de atrito, nem pensar. Um toque de dedo contaminado já pode reduzir a mordida e criar ruído. Se você encostar na superfície de atrito, limpa com limpa-freio e pano sem fiapo. Chegou a hora do pistão. Pastilha nova é mais grossa, então o pistão precisa voltar para dentro da pinça. E aqui tem duas armadilhas. A primeira, recuar o pistão sem olhar o reservatório do fluido. Quando você empurra o pistão de volta, o fluido retorna e o nível no reservatório sobe. Se ele já estava alto, pode transbordar e atacar pintura, além de fazer sujeira. Então abre o capô, localiza o reservatório e monitora. Não precisa tirar tudo, mas precisa acompanhar. A segunda armadilha, forçar o pistão torto ou rápido demais. O recuo deve ser progressivo, alinhado, sem tranco. Se você sente que está pedra, não é para ganhar na força. Pode ter sujeira, pode ter pistão travando, pode ter problema na pinça. Aí é hora de parar e avaliar, porque insistir pode danificar vedação. Com o pistão recuado, você encaixa as pastilhas novas. Elas devem entrar com firmeza, mas sem precisar martelar. Se está apertado demais, algo está errado. Sujeira no suporte, rebarba, chapa fora de posição, ou pastilha incompatível. Se está solto demais e fica dançando, também é sinal de peça errada ou falta de presilha. Monta as chapas e molas exatamente como estavam, ou conforme o kit novo se ele vier com componentes. E presta atenção no lado interno e externo. Algumas pastilhas têm posição específica, e às vezes existe um indicador mecânico de desgaste que precisa ficar no lugar certo para não raspar errado. Agora, parafusos. Aperto correto é segurança e também é silêncio. Parafuso de pinça frouxo pode gerar batida, vibração e até falha. Apertado demais pode espanar rosca ou travar pino-guia. Se você tem torquímetro e a especificação do seu conjunto, use. Se não tem,
Pelo menos respeite a lógica. Aperto firme, sem exagero, e sempre com ferramenta adequada, sem extensor, para fazer alavanca absurda. E antes de fechar tudo, gira o disco com a mão e observa se está livre, sem arrasto exagerado. Um leve contato é normal, mas travar não é. Roda de volta, e aqui outro ponto que muita gente subestima. Aperto dos parafusos da roda. Aperta em cruz, de forma gradual. Se você aperta um só até o fim, e depois os outros, pode assentar a roda torta e criar vibração. E se tiver torquímetro para a roda, melhor ainda. Vibração em alta velocidade, às vezes nasce de uma roda mal assentada, e a pessoa jura que foi o disco que empenou depois da troca. Agora vem o momento mais perigoso de todos, e ele acontece quando o carro já está no chão e você acha que terminou. Você entra, liga e sai dirigindo. Só que o pistão foi recuado. As pastilhas estão afastadas. O pedal vai estar baixo na primeira pisada. Se você sair assim e precisar frear na esquina, você vai tomar um susto. Então, antes de qualquer movimento, com o carro parado, bombeia o pedal de freio algumas vezes até ele ficar firme e alto de novo. Isso aproxima as pastilhas do disco. Só depois disso você pensa em andar. Depois confere o nível do fluido no reservatório. Se subiu demais, você precisa corrigir com cuidado, sem derramar. Se baixou demais, aí tem algo estranho, porque recuar pistão normalmente sobe o nível. E dá uma olhada rápida por vazamentos ao redor da pinça e do flexível. Não é para virar paranoico, é para não ignorar o óbvio. A partir daqui, a troca de pastilhas de freio no Volkswagen T-Cross entra na fase que define se vai ficar silenciosa e eficiente ou se vai virar aquele freio que nunca mais ficou bom. O assentamento, o famoso bedding-in. Pastilha nova e disco usado precisam se casar. Isso não acontece numa freada só. O que você quer é transferir uma camada uniforme de material para o disco, sem superaquecer e sem vitrificar. Na prática, nos primeiros quilômetros, evite freada muito forte e longa, principalmente descida de serra, segurando no freio. Faça frenagens progressivas, de velocidade baixa para média, deixando o freio esfriar entre elas. Se você sai da oficina caseira e já mete uma freada de emergência repetida, você pode criar pontos quentes, ruído e vibração. E se aparecer ruído? Nem todo ruído significa erro grave, mas alguns são alerta. Um chiado leve nos primeiros momentos pode acontecer enquanto assenta, principalmente dependendo do composto da pastilha. Agora, ruído metálico, estalo, ou um toque-toque ao frear pode indicar mola mal colocada, pastilha com folga, ou pino-guia com problema. Se o carro puxa para um lado, pode ser pinça travando, pastilha contaminada, ou diferença grande entre os lados. Se o pedal fica esponjoso, aí já é outra conversa. Pode ter ar no sistema, pode ter vazamento, pode ter algo que foi mexido além do necessário, e nesse caso, não é para insistir rodando. Freio é segurança. Falando em composto, vale uma escolha consciente. Pastilhas cerâmicas costumam gerar menos pó e podem ser mais silenciosas em algumas aplicações, mas isso varia muito de marca e de projeto. Semimetálicas geralmente têm boa mordida e aguentam temperatura, mas podem fazer mais pó e, dependendo do disco e do assentamento, podem chiar. O ponto é: não existe a melhor universal. Existe a mais adequada para seu uso. Se você roda muito em cidade, para e anda, prioriza progressividade e silêncio. Se pega estrada e serra, prioriza estabilidade térmica. E sempre, peça de procedência. Pastilha barata demais pode até frear, mas pode desgastar rápido, esfarelar ou atacar o disco. E o traseiro? Muita gente pergunta por que quer fazer o carro todo. Em alguns carros, o freio traseiro pode ter particularidades, especialmente se houver sistema de estacionamento com atuação diferente. Em certos casos,
Recuar pistão traseiro não é só empurrar. Pode exigir giro, ferramenta específica ou procedimento eletrônico dependendo do conjunto. Se você não tem certeza do que existe no seu T-Cross, não trate como igual ao dianteiro. O dianteiro costuma ser o mais direto para D e Icarus, e é nele que faz sentido focar quando você quer aprender o processo com segurança. Agora, deixa eu te contar o erro que mais cria aquela sensação de piorou depois que eu troquei. A pessoa faz tudo certo, mas não verifica os pinos guia e os pontos de apoio da pastilha no suporte. A pastilha nova é mais grossa, qualquer sujeirinha vira travamento. Aí a pastilha fica presa, não retorna, esquenta, vitrifica, começa a chiar, e o disco ganha marcas, e a pessoa culpa a marca da pastilha. Às vezes a marca é ruim mesmo, mas muitas vezes foi só falta de limpeza e lubrificação nos pontos certos, com produto certo, sem contaminar. Outro erro comum: recuar pistão com o reservatório fechado e sem monitorar. Não é que não pode, mas você aumenta a chance de pressão e de bagunça no reservatório. E se transbordar fluido, além da sujeira, você pode danificar pintura. Parece detalhe estético, mas é um prejuízo bobo que nasce depressa. E tem o erro silencioso: parafuso com torque errado. Você não percebe na hora. Você só percebe depois, quando aparece vibração, barulho, ou quando precisa desmontar de novo e a rosca já foi embora. Se você vai fazer esse tipo de serviço mais de uma vez, torquímetro deixa de ser luxo e vira economia. No fim, o que você quer é sair com 3 certezas. A primeira: as pastilhas estão encaixadas corretamente, com chapas e molas no lugar, e nada ficou faltando. A segunda: a pinça está firme, os pinos guia estão livres e a roda está bem assentada e apertada. A terceira: o pedal está firme antes de rodar, o nível do fluido está sob controle e o assentamento foi respeitado. Se em qualquer momento você encontra um pistão que não recua, um pino guia travado com corrosão, coifa rasgada, vazamento ou um disco claramente comprometido, isso não é derrota. É o limite saudável do faça você mesmo. Freio não perdoa teimosia. Nessa hora, o melhor investimento é parar e procurar um profissional, porque o barato vira caro rápido quando envolve segurança. E se você seguir essa lógica, a troca de pastilhas de freio no Volkswagen T-Cross deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira um serviço previsível. Você entende o que está fazendo, por que está fazendo e como conferir se ficou bom. O segredo não é força, nem pressa, nem macete. É atenção aos detalhes que quase ninguém verifica, justamente porque parecem pequenos. E no freio, pequeno é o que mais manda.